boa tarde a todos. Às 14 horas e 2 minutos, dia 19 de março do ano de 2019, dia de São José. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questão da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Senhor presidente, eu tinha apontado uma observação. Eu imagino que a SACT já tenha identificado e resolvido, mas eu tinha apontado na que vai pelo e-mail. Já foi corrigida ou... Foi corrigida? Então precisa só fazer essa correção, é porque no processo, nos embargos de declaração, não estava assentada a minha suspeição naqueles embargos que foram julgados ontem. Corrigido. Feita a correção, alguma outra observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte, no dia de ontem, o TSE disponibilizou o ranking aí do ano 2018 dos regionais com relação à execução do orçamento do exercício 2018. E aqui o nosso regional foi o primeiro no Nordeste e o quinto no país, uma posição de destaque. É a primeira oportunidade em que alcança esse patamar e certamente fruto do trabalho do nosso corpo técnico, em que pese a aflição, os aperreios que tivemos no final do exercício. De modo que eu parabenizo aos servidores da casa pela meta alcançada. E com relação a esse gargalo que tivemos, planejamento aí está sendo trabalhado para que possamos avançar nessa posição aí com maior tranquilidade no final do exercício. Comunico à Corte também com relação ao nosso trabalho e a cooperação que temos tido aí dos parceiros no sentido de ocupar as paredes nuas aqui do tribunal, que no dia de hoje chegaram as telas doadas pelo artista plástico Azol. A comissão vai se reunir e aí destacar em qual local serão elas colocadas. Aliás, tem uma outra observação, e aí eu passo a presidência ao Dr. Luiz Gustavo, que é do interesse meio desembargador Cornélio, comunicando e pedindo autorização à Corte para se afastar do Estado nos dias 27 a 31 de março. Iremos juntos participar lá do Colégio de Presidentes. Recebo a presidência e submeto à Corte a autorização e a comunicação feita para a ausência do desembargador presidente, desembargador vice-presidente e corregedor, no período já mencionado. Aprovo. Então, todos aprovam? Todos de acordo? De acordo. Sim, senhor presidente. Aprovado. devolveu a presidência, né? Devolvo a presidência a você. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Eu não tenho nenhuma outra comunicação a ser feita. Desembargador Cornélio. Também não, só me acostar. Os parabéns ao corpo técnico. Somente. Doutor Francisco Glauber. Também, senhor presidente, me acosta aí a tudo que foi dito e parabenizo o corpo técnico. Também da mesma forma, senhor presidente, me acostando. Doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo. Naturalmente, também só me acosto aos parabéns a toda essa equipe que está desempenhando esse trabalho e sendo reconhecido. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, sem comunicações, só me acostando a esses parabéns,
por termos conseguido executar quase 100% do orçamento de 2018. Então, 97,85, é isso? parabenizar o corpo técnico, parabenizar as equipes do tribunal e a direção do tribunal, tanto a direção atual quanto a direção que também esteve à frente do tribunal no ano de 2018. Senhor presidente, também pedi autorização, lembrei agora, para me ausentar dia 22, 23 e 24 de maio para participar do 7º homenagem lá em Foz do Iguaçu. Perfeito, desembargador Cornélio. E também aqui, ontem passou despercebido e não poderia deixar de registrar aqui os parabéns e aí eu proponho uma moção de congratulações ao Dr. Vladimir Capistrano, que foi destacado pela OAB para presidir a comissão eleitoral que irá conduzir aí a escolha, né, do futuro desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Então, parabéns, doutor Vladimir. Todos de acordo com a moção de congratulações. Acompanha, senhor. Com a minha abstenção, óbvio, e de logo agradeço a proposição de Vossa E Excelência. sucesso aí no colega trabalho que irá ser realizado. E aí eu passo a palavra à doutora Cibele. Também me aposto os parabéns, quanto à diretoria, quanto à presidência e também ao doutor Vladimir. E sem mais comunicações. Ainda não comunicado o dia em que iremos comemorar o natalício da doutora Cibele, né? Continua em aberto, né? Eu só comunico ao tribunal solicitando autorização para me afastar dias 25, 26 e 27 de março, por motivos pessoais. Autorizado, doutora Cibele. Autorizado. Como o doutor Dantas já pediu para se afastar, então você não Acho que eu vou seguir o precedente. Esgotada essa etapa, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles é embargo de declaração na prestação de contas número 142, dígito 81, o ano 2016. O relator é Dr. José Dantas de Paiva, embargante, diretório estadual do Solidariedade. O advogado Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa, doutor José Dantas? Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo órgão estadual do Solidariedade, SD, devido à decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 19 de dezembro de 2018, por meio da qual a sua prestação de contas referentes à campanha eleitoral de 2016 foi desaprovada. E aqui nós transcrevemos o acordo na sua inteireza, e é um pouco longo. Se os senhores me permitem, eu poderei suplantar essa parte para continuar com o relatório, porque ele está aqui disponível e foram várias irregularidades. O embargante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto à necessidade de fixação do valor da cota do fundo partidário, que deverá ser objeto de suspensão. Defende o embargante a aplicação de julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral, na RESP, cujo número está aqui, que teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso e que foi publicado no dia 13 de novembro de 2018, no sentido de que, na combinação da sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, deve ser levado em consideração o valor de repasse daquele fundo no ano em que foi ou que for apresentada a prestação de contas e não o valor dos repasses atuais para o partido. Por fim, requereu o provimento dos embargos de declaração a fim de integrar o julgado com a determinação de que a suspensão das cotas do fundo partidário observe o valor mensal recebido pelo embargante no exercício de 2016 e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Superando essa questão doutrinária, que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença acordo, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir material previsto no CPC,
digo o seguinte: analisando as alegações trazidas pelo embargante, verifico não estar evidenciado nenhum dos vícios exigidos pela legislação para o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, cumpre destacar que a matéria aventada nos presentes embargos de declaração não foi sequer suscitada por ocasião do julgamento da prestação de contas, caracterizando uma inovação de tese inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme já fora decidido por esta Corte e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual não há que se falar em omissão da decisão embargada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados nos quais os embargos de declaração foram rejeitados exatamente por caracterizar inovação na tese recursal. E aqui eu trago um precedente do TRE daqui, que teve como relator, eu fui o relator de algo parecido, de uma matéria parecida. Trago uma também do TSE, também de 2016, da relatoria da Maria Tereza, da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moro, por entender, e aqui a matéria se restringe a esse tema, da inovação na fase recursal. Diante do exposto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, até porque o embargante não alegou qualquer outra matéria a não ser essa, nego provimento aos embargos de declaração e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu comungo integralmente da posição assumida pelo relator, já adianto, ressaltando que, nada obstante seja do conhecimento, acho que frequente, de que os embargos declaratórios no processo eleitoral têm sido comumente alargados em relação ao seu campo de incidência, eu, diferentemente, concordo com o relator de que essa mudança interpretativa, ela, de certa forma, viola o sentido conteudístico e conceitual dessa espécie recursal, que tem natureza vinculada, como nós sabemos, e, portanto, não pode, num modelo de processo que já é por demais, cujo sistema recursal é por demais anacrônico, a gente continuar adotando interpretações que alarguem a sua admissibilidade. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar o voto do relator. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Doutor Vladimir. Desembargador Cornélio. Com o relator. Doutor Francisco. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, é o de número 600-289, dígito 87, o ano 2018, o relator Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, peticionante PSL, Comissão Provisória Estadual, advogada doutora Dandara Monteiro, peticionante Carlos Eduardo da Costa Almeida, advogada é a mesma, peticionante Francisco Jorge Silveira Rodrigues, também advogada doutora Dandara. Está em mesa, doutor Luiz Gustavo? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado. Trata de regularização de contas da Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal, PSL, relativo ao exercício financeiro de 2001. Em sede liminar, a agremiação requereu a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da declaração de contas não prestada, afastando a sanção correlata. Decisão deste relator indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Após a instrução, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer, no qual manifestou-se pela regularidade da documentação trazida pelo partido em relação às contas anuais referentes ao exercício 2001, ressalvada a ausência dos livros Razão e Diário e demonstrativos de recursos do fundo partidário distribuídos, cuja ausência, segundo a análise do corpo técnico, não representou óbice à análise do caso. Requereu ainda, após a prolação de decisão, que os autos retornem àquela unidade para fim de atualização das informações no sistema SICO. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer
manifestando-se pela regularização das contas não prestadas, e é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, após a regular instrução, foi verificado pelo órgão técnico que a agremiação requerente não foi beneficiada com cotas de recurso do fundo partidário. Também se verificou que não houve qualquer movimentação financeira ou estimável em dinheiro, conforme demonstrado nas peças integrantes dos autos, tampouco detectada qualquer divergência por meio de batimento de informações disponíveis para análise naquele órgão técnico. De fato, não foram apresentados os livros Diário e Razão, nem o demonstrativo de recurso do fundo partidário. Todavia, diante da ausência de movimentação de recursos no período, o órgão técnico relevou a falha, pois entendeu, abro aspas, que a apresentação das peças não acrescentaria informações adicionais que já foram objeto da presente análise, fecha aspas. Diante destas circunstâncias, senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu trago jurisprudência no voto escrito aqui neste sentido de regularização das contas, mitigando a ausência dos livros Razão e Diário, um precedente de minha relatoria aqui julgado, e, à vista da similitude dos casos, eu encaminho meu voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional pela regularização das contas da Comissão Provisória Estadual do PSL relativa ao exercício financeiro de 2001. Voto ainda no sentido de determinar, após a prolação da decisão, o retorno dos autos à SACEP para fins de regularização das informações no sistema SICO. E é como eu voto, senhor presidente. Doutor Vladimir, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, trata-se só de regularização de contas e não da prestação de contas em si. Eu observei, inclusive, o exercício de 2001, bastante antigo, e, nesse sentido, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio. Eu acompanho. Doutor Francisco Lauber. Com relator, senhor presidente. Doutor José Dantas. Doutor Ricardo. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido identificado? Não há. Algum processo administrativo? Também não há. Então, senhor presidente, só não. antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu quero só Foi fazer não, um registro que foi implantado ainda nas últimas sessões de fevereiro esse novo e-pleno que foi conversado sobre isso na sala da presidência, inclusive antes da implantação, e desde então nós estávamos tendo muita dificuldade, estabilidade do sistema. Da semana passada para cá eu conversei com a diretora-geral porque estava tendo muita dificuldade do acesso do usuário externo devido à instabilidade do sistema. E hoje, na sessão de hoje, eu estou acompanhando aqui online, tanto pela internet do computador quanto da internet do celular, e o sistema funcionou perfeitamente. Então, coisa boa. Fazer esse registro, que é a primeira sessão que ele funciona integralmente. Eu comuniquei, inclusive, aos advogados que atuam aqui no eleitoral o retorno do e-pleno ao funcionamento e recebi já durante a sessão de hoje informações de que as pessoas estão conseguindo acessar no ambiente externo ao tribunal. Então, dar essa informação e agradecer à diretora-geral e à Secretaria de Tecnologia o empenho para que isso ocorresse nessa sessão de hoje. Eu que tenho cobrado, doutora Simone não pode nem chegar em casa de noite, que já chega uma mensagem do WhatsApp dela falando que o e-pleno está fora do ar. Mas dessa vez funcionou tudo a contente e os advogados puderam visualizar o que acontecia na sessão em tempo real. É isso, senhor presidente. Perfeito. Alguma outra observação? Não há. Às 14h21 eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.